Quero falar um pouco sobre desertos, né? O que é um deserto? Deserto é um lugar de solidão, né? É um lugar de necessidade, é um lugar seco, é um lugar de infertilidade, é um lugar que você não vê distância, né? Ele não tem fim, dá a impressão que no deserto só areia, só sequidão, né? É um lugar frio à noite, quente durante o dia, é um lugar triste, é um lugar vazio. Então, desertos, fisicamente, é isso, né? Agora, no nosso contexto, o deserto tem muito a ver e está ligado a prejuízos financeiros, desilusões na área sentimental, términos de relacionamentos, né? Enfermidades. Então, a grande verdade é que, ligados ou não ligados a coisas que não são muito boas, todos nós vamos passar por alguns desertos na vida. Por isso, a importância do deserto em nossa vida. Qual é a importância do deserto em nossa vida? Esse lugar onde muitos murmuram, muitos desistem e muitos morrem. É no deserto. Né? Mas o deserto também ele pode ser um lugar que venha resultar em bênçãos quando é Deus que nos leva para lá. Não quando as nossas atitudes. Moisés matou um egípcio e enterrou ele. Quando ele foi descoberto, ele teve que fugir. Para onde ele foi? Para o deserto. Mas a Bíblia fala de Abraão, quando ele sai da sua parentela, ele caminha rumo a viver as promessas de Deus e ele vai para o deserto. A Bíblia fala de Jó, que ele enfrentou um deserto pessoal para conhecer a Deus, não de ouvir falar, mas de ver. A Bíblia fala que Jesus enfrentou a tentação no deserto depois de 40 dias de jejum. Deserto. Por que a importância do deserto? Vamos pensar um pouco num texto base aqui, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, verso 80, diz: E o menino crescia e se fortalecia no espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Quem que é esse menino? João Batista. João Batista nascera 6 meses antes de Jesus. E ele ficou 30 anos no deserto. Ou seja, antes dele aparecer, né, começando o seu ministério, ele foi fortalecido, ele foi forjado, ele foi capacitado no deserto. E o engraçado é que foi lá que ele começa o seu ministério. Nesse lugar de infertilidade, que simbolizava corações do povo, corações secos, mortos, e que precisava de uma mensagem de mudança. Então, nada mais capacitado do que alguém que sabia viver no deserto, mas que mesmo no deserto estava experimentando a vida. Por isso que a mensagem de João Batista foi uma mensagem assim contundente, uma mensagem assim de confrontação, mas uma mensagem poderosa. Ele preparou o caminho de Jesus. Infelizmente, ou felizmente, não sei, Deus tem propósito para todas as coisas, né? Ele fica 30 anos no deserto e tem um ministério mais curto do que o de Jesus. Ele vive menos do que Jesus. Porque Jesus, ele fica sabendo da morte de João Batista em vida, na verdade, que de certa forma era meio primo dele, né? Então, deserto. Qual a importância do deserto na minha e na sua vida? Se o deserto foi um lugar de bênção para João Batista e para a igreja que, de certa forma, nasceu sendo confrontada no deserto, qual a importância para nós? Coloquei 5 coisas aqui muito interessantes a respeito do deserto. Primeiro, no deserto nós encontramos a nós mesmos. Quem sou eu? É no meio do deserto da vida que a gente vai se sentir indefeso, abandonado.
E a gente começa essa viagem em busca do autoconhecimento. Porque não há para onde olhar. Então, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, é só deserto. Então você começa a olhar para dentro de você. Você começa a analisar você mesmo e se perguntar: por que é que eu estou aqui? Muitas vezes é por causa da desobediência, mas muitas vezes é porque Deus quer nos aperfeiçoar. Então existem desertos que quem nos leva é Deus, para a gente se encontrar com a gente mesmo. Ou ainda o próprio Espírito Santo nos leva ao deserto para que a gente tenha mais comunhão com Ele. Mas uma coisa é certa, é no deserto que a gente se redescobre. Quando você está num leito de enfermidade, você começa a refletir a sua vida. Que tipo de vida que você está vivendo? Quando você está no deserto financeiro, você fica a refletir o que te levou ali, por que você está ali, como sair dali e o que fazer. E você muitas vezes mergulha profundamente na sua alma e descobre quem é você. E uma outra coisa que o deserto serve é que o deserto, pelo fato dele ser um lugar onde não tem ninguém, os nossos ouvidos ficam sensíveis para ouvirmos a voz de Deus. Então o deserto é um lugar para ouvirmos a Deus e adquirirmos capacidade espiritual. Foi para João Batista, foi para Moisés. E eu tenho certeza que é para mim e para você também. Quando você se afasta de todas as distrações, sabe? Porque no deserto não tem celular, não tem TikTok, né? Não tem redes sociais, né? Não tem correria, porque você não tem para onde ir, não tem agitação, né? Aquele burburinho todo, né? Então, ouvir a Deus e ter direção, visão e conhecer, na real, Deus passa a ser propósito da nossa existência. Você fala: puxa, eu preciso descobrir como ouvir Deus, perceber se Ele está aqui ou não. A Bíblia diz que Jesus ele se refugiava no deserto do isolamento para buscar a Deus. Então, deserto é um lugar para ouvirmos a Deus e adquirirmos capacidade espiritual. E uma outra característica que eu listei aqui a respeito do deserto, que o deserto é um lugar de simplicidade, de renúncia, de ausência de religiosidade. A Bíblia diz que João se vestia de pelos de camelo, com cinto de couro e pregava o arrependimento. Então a mensagem era simples, a indumentária, o vestuário era simples. No deserto também a gente se quebranta, a gente se derrama na presença de Deus, a gente chora as nossas mazelas, as nossas misérias, não é verdade? No deserto, você renuncia o conforto para ter intimidade. E você descobre, quando você está num leito de enfermidade, que você mal tem um aventalzinho ali, né, te cobrindo. Você fala: puxa, eu não preciso de mais do que isso para ter intimidade com Deus. Olha que coisa interessante. Então você renuncia muitas vezes, né, aquela boa indumentária, aquele cheiro gostoso, aquele shampoo maravilhoso no cabelo, aqueles aparatos todo na pele, porque não é isso que te aproxima de Deus, mas é muitas vezes a própria circunstância. É o deserto. Então ele tem essa característica. Uma outra característica que eu listei aqui do deserto é que o deserto é um lugar de prova. A Bíblia diz que Jesus foi provado no deserto, mas ele usou a palavra e saiu para cumprir o seu chamado. Os israelitas foram provados no deserto, mas só Josué e Caleb não morreram no deserto porque confiaram na palavra de Deus. Então, no deserto, se nós confiarmos na palavra, nós venceremos e não morreremos. Então, no deserto, para sermos aprovados, nós temos que manter e viver a palavra de Deus no nosso deserto.
seja ele financeiro, sabe? Porque eu estou no deserto financeiro, não, Deus proverá. Eu estou no deserto da enfermidade, Deus sarará. Por quê? Porque ele está comigo, ele é o Jeová Rafa, ele é o Jeová Jiré, ele é o Jeová Shalom, ele vai trazer a paz. Então, no deserto é um lugar de prova, e o grande desafio é sermos aprovados. E para sermos aprovados no deserto, temos que fazer uso da palavra de Deus, não da nossa. Porque se fizermos uso da nossa palavra, vamos murmurar, vamos questionar, vamos reclamar e vamos ser reprovados e vamos morrer. A última coisa que eu coloquei a respeito do deserto aqui é que o deserto é um lugar de bênção. Por quê? Quando Deus nos leva para o deserto, ele está conosco no deserto. Quando Deus levou o povo de Israel para o deserto, Deus estava com eles no deserto, através da nuvem. Quando Deus permite que Daniel seja jogado na cova para morrer dentro daquele deserto, né, habitado apenas por leões, Deus estava lá. Quando Deus permite que Sadraque, Mesaque e Abednego fosse lançado dentro da fornalha de fogo ardente, Deus estava lá. Então o deserto, quando é Deus que nos leva, se torna um lugar de bênção, de provisões sobrenaturais, livramentos e escapes sobrenaturais, porque é um lugar de bênção, é a presença de Deus ali que vai fazer a diferença. Então é no deserto também que Deus vai derramar do seu Espírito. Veja esses dois textos que eu coloquei aqui. Isaías 32,15 diz, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto e o deserto se tornará em campo fértil. E o campo fértil seja tido por bosque. Ou seja, aquele lugar de esterilidade se torna um lugar extremamente frutífero. Aquele lugar inabitável se torna um lugar confortável, se torna um lugar habitável, se torna um lugar bom. Veja esse outro texto que eu coloquei aqui, também em Isaías 44, verso de número 3. Pois derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, e derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Olha que coisa interessante. Quando Deus nos leva para esse deserto e a gente é aprovado nesse deserto, ele derrama água, faz rios, ele faz com que não apenas nós, mas a nossa posteridade seja abençoada, seja perseguida pelas bênçãos dele. Nossa descendência ela se torna poderosa na terra. Então, olha que coisa interessante. Quando eu e você vencemos os desertos, somos aprovados nos desertos que nos sobrevêm, a gente é abençoado e também se torna bênção para a nossa descendência. Então, para resumir aqui, se você está no deserto e não foi as suas atitudes que te levou para lá, dê glórias a Deus, pois a gente aprendeu hoje que no deserto você pode se encontrar consigo mesmo. No deserto você pode ouvir a Deus. No deserto você pode descobrir a simplicidade de um relacionamento íntimo com Ele. Porque no deserto você, ao ser aprovado, você é aprovado e passa a desfrutar do Espírito, sendo uma pessoa que vai cumprir o seu chamado, como João Batista, como Moisés, como Jesus. É isso que Deus tem para estabelecer na sua vida através do deserto. Por isso, a importância do deserto em nossas vidas. Eu quero orar por você, para que você, nesse deserto que você está, seja financeiro, seja espiritual, seja relacional, seja físico, você possa olhar para dentro de você, afinar, abrir bem os seus ouvidos, né? Para que você possa
perceber que há um Deus junto de você, que tem propósito para com esse deserto em sua vida, de repente para te levar a ser mais sensível à voz dele, à instrução dele. E eu quero orar por você. Nosso Deus e nosso Pai, vivemos dias, ó Deus, em que muitas pessoas estão levadas para desertos, e muitas vezes pela circunstância, muitas vezes pelas suas próprias atitudes, mas muitas outras vezes pelo próprio Senhor, que nos permite desertos para que a gente possa se encontrar contigo, para que a gente possa se aliançar contigo, para que a gente possa conhecer o propósito do Senhor para com as nossas vidas, a boa e perfeita e agradável vontade. Então, nessa manhã, em que há muitas pessoas vivendo, Senhor, desertos financeiros, desertos da solidão, estão se sentindo isolados, rejeitados, marginalizados, trocados, traídos, perdidos. Meu Deus, quantas pessoas vivendo em desertos, onde a esterilidade, a sequidão, a solidão, o vazio, as noites longas, parece que nunca tem fim. Meu Deus, vem de encontro a cada uma dessas pessoas, exatamente nesse lugar onde elas estão. Assim como o Senhor se manifestou a Jó junto aos seus amigos e trouxe uma revelação para eles, se manifeste junto a esse irmão, essa irmã, que precisa, Senhor, de sentir a sua presença, um toque do Senhor, trazendo cura, trazendo paz, trazendo direção. O Senhor instruiu Moisés a retornar para o Egito, lá no deserto, através daquela sarça ardente. Senhor, faz algo acontecer para que os teus filhos não venham perecer nesse deserto, não venham murmurar, não venham questionar, não venham reclamar, mas venham tão somente reconhecer que a única maneira de sair desse lugar é obedecendo, é submetendo a tua vontade, a tua palavra e fazendo uso da mesma. Sê com esse ouvinte, sê com esse internauta e abençoe. Não sei os seus desertos, mas eu sei que o Senhor é aquele que faz chover nos nossos desertos, faz com que aquilo que era infértil, inabitável, se torne fértil, totalmente habitável. Então, sê com esse meu irmão, essa minha irmã, e que hoje, e a partir de hoje, o Senhor possa reverter esse quadro e o seu nome possa ser glorificado. Pai, no nome de Jesus eu oro, no nome de Jesus eu agradeço. Amém, e amém, e amém, e amém.